Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Marcel Carneiro aqui, sou CEO e estrategista de marca e consultor de inovação da People. É um prazer gigante estar aqui. Obrigado, Experience Institute, pelo convite. E vamos, então, falar de criatividade e inovação. Espero que a aula que eu preparei especialmente para vocês hoje ajudem aí no projeto que vocês vão desenvolver nesse hackathon. Compartilhar aqui minha tela para a gente começar. Vamos falar então de criação de produto utilizando ferramentas de criatividade e inovação. Muito bem-vindos. Obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção e parabéns também por terem se inscrito em um projeto, uma competição tão legal como essa. Com certeza vocês terminaram a semana muito melhores do que vocês começaram. Queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês se consideram criativo? Você é uma pessoa criativa? E você já ouviu falar que para ser criativo e inovador, você tem que pensar fora da caixa? Você é criativo, sim. E você pode não só pensar fora da caixa, mas também pensar em como transformar a caixa no que você quiser. Isso foi o que empresas como Uber, Netflix, Nubank fizeram. Elas não pensaram fora da caixa, elas transformaram a caixa, ou seja, elas transformaram completamente os mercados. Isso é o que a gente chama de inovação disruptiva. E hoje, espero que com as técnicas e ferramentas que a gente vai ver, vocês possam, de fato, aprender também como transformar a caixa a partir de hoje. Falando rapidamente de mim, eu sou formado em administração pela Uniceub e tenho um MBA em marketing e comunicação pela EADA Business School. É uma das 25 melhores escolas de negócios do mundo. Sou certificado em branding e inovação pelas instituições dos Estados Unidos, New York University, e também em Design Thinking pela Imagine Creative Center do Vale do Silício, e me certifiquei em comportamento consumidor e live marketing pela SPM aqui no Brasil. A nível profissional, eu sou hoje sócio estrategista de marca, sócio estrategista de branding, da People, professor do Verbalize do Nomad Academy e também já fundei alguns projetos, entre eles o The Brunch, o WeCook. Eu já participei de vários hackathons e ganhei, por exemplo, o Empretec, que não é um hackathon propriamente dito, é um seminário de empreendedorismo, e fui ganhador do Hackathon Criativo Imagine Express em 2018, lá na Europa. Foi uma competição internacional bem legal e eu adoro esse tipo de programa, essas competições de inovação. Quem quiser marcar e seguir o meu Instagram é Marcel Carneiro MKT e o da minha empresa é Hello People MKT. Se vê aí algum slide, algum conteúdo que chama a atenção, tira uma foto, posta no Instagram e marca a gente. A divulgação é sempre muito importante. Primeiro módulo, Box 1, é o Box de Criatividade. E eu queria saber se vocês sabem o que é criatividade. Afinal, o que é nessa tal de criatividade que tanta gente fala? Da etimologia, significa creatus, criare, vem do latim, certo? Que significa criar algo. E no dicionário significa qualidade ou característica de quem é criativo, inventividade, inteligência e talento, natos ou adquiridos para criar, inventar e inovar. Ou seja, todos somos criativos. Você é criativo, sim, pois nascemos criativos, é um talento nato. Mas também é uma habilidade que você pode desenvolver ao longo da sua vida. É uma habilidade do futuro, segundo a Forbes e o Fórum Econômico Mundial. A criatividade é a capacidade de criar ideias e também de saber o que fazer com ideias já existentes. E também é um conjunto de memórias e percepções que auxiliam a nossa tomada de decisão e resolução de problemas. Dá um pause nesse vídeo e eu vou perguntar o seguinte: qual que é a cor desse tênis? Pensa e anota em algum lugar. Pois é, se você falou que esse tênis é rosa, você provavelmente utiliza mais o seu lado direito do cérebro, que é o lado mais criativo. Dizem que quem enxerga esse tênis mais verde, mais cinza, tende a
ter um lado mais voltado para o lado esquerdo, que é o lado mais racional, mais de processos, lógica, números. Mas acontece que todos somos criativos, certo? Mas tem diferentes tipos de criativos. Tem os criativos adaptadores. Eles pensam em como fazer melhor as coisas. Eles têm um pensamento mais convergente. Eles focam no detalhe, no processo. Eles são geralmente mais analíticos, mais racionais e têm uma lógica mais potencializada. E temos também os criativos inovadores, que eles pensam em como fazer diferente com um pensamento divergente. Eles geram muitas ideias e uma imaginação um pouco mais disruptiva. O box 2 é o box de inovação. Se a criatividade é a geração de ideias, a gente pode dizer que a inovação é a criatividade implementada. Os dois juntos formam uma fórmula mágica e transformam boas ideias em algo aplicável e bonito, como esse robô aí foi transformado em uma linda ideia, um robô de papelão, em algo realmente mais eficiente e com mais eficácia, digamos assim, de produto. Por que é importante inovar? Bom, primeiro porque estamos vivendo num mundo onde nós, consumidores, estamos cada vez mais exigentes, com perfis muito diferentes entre as gerações e padrões cada vez mais dinâmicos. Por isso que inovar constantemente deixou de ser um padrão, mas sim, perdão, deixou de ser um diferencial, mas sim um padrão que as empresas têm que ter. Estamos vivendo em um mundo com cada vez mais tecnologias disruptivas. A gente está vendo aí a tendência de que nos Estados Unidos já estão testando a entrega de delivery com drones. Então, assim, as tecnologias estão cada vez mais avançando e a gente precisa acompanhar isso no mercado. Quem inova, segundo estudos da Adobe, tem 73% mais chances de ter sucesso financeiro. E também porque vivemos em um cenário incerto. Ninguém imaginava que viria em 2020 uma pandemia como essa que a gente está vivendo hoje. Então, inovar não é importante, é necessário. Como eu falei, deixou de ser um diferencial competitivo de mercado. Hoje, quem não inova, a tendência é não ter sucesso e ter que fechar as portas no mercado. Quais são os tipos de inovação? Temos a inovação de produto, onde o próprio produto vai se atualizando, como por exemplo os iPhones, os telefones se tornaram smartphones, certo? Temos inovações de serviço, muito comum nas companhias aéreas, por exemplo, que inovam cada vez mais para incrementar e melhorar a experiência dos usuários durante os voos. Inovação de processo, como ser mais eficiente, né? Por exemplo, a Ford foi pioneira na linha de montagem dos automóveis, isso foi uma inovação de processo. E temos as inovações disruptivas, como a gente está vendo na imagem aí, um drone, que são inovações realmente de elementos de produtos e tecnologias que ainda não existiam no mercado. Vamos então para o box 3, o box onde a gente fala das técnicas e metodologias que vocês podem aplicar para auxiliar vocês com os desafios. A primeira e a mais conhecida é o brainstorming, que é justamente a técnica utilizada para debater ideias. Acontece que muita gente faz brainstorming sem utilizar um processo padrão ou uma técnica específica, um tempo. Então, por isso que às vezes um brainstorming acaba se tornando uma discussão que não é produtivo. Por isso que é sempre bom você combinar com alguma outra técnica. Tem essa daqui que eu gosto bastante, que é a técnica do brainwriting, combinada com brainstorming. Você faz várias rodadas e começa os participantes escrevendo ideias em um papel. Em seguida, ele repassa esse papel ao lado para o seu colega e com essa ideia que você recebeu, você escreve uma ideia em cima dessa outra ideia relacionada, né? Porque as ideias geram novas ideias. E assim você vai fazendo rodadas e ao final leem todas as ideias, discutem essas ideias e filtram e selecionam as melhores ideias que surgem durante o brainwriting. Tem a técnica do Washing Machine Method, na verdade é uma metodologia
que do inglês significa metodologia da máquina de lavar roupa, washing machine, que a ideia é realmente fazer um pouco disso, você misturar todas as ideias como se fosse uma máquina de lavar mesmo. Como que funciona? Você separa primeiro em categorias que são importantes no seu produto, lista a diversidade de ideias em cada um dos pilares das categorias e depois vai conectando os pilares e assim surgem ideias. Aqui eu trouxe um exemplo de uma marca de roupa, por exemplo. Então a gente tem a categoria de material, categoria de formato, acabamento e um canal de venda. Então, por exemplo, se a gente conectar algodão com regata, com frases online, aqui surgiu uma ideia de um negócio. Criar uma marca que faz regatas com frases personalizadas feitas de algodão para serem vendidas online, em um e-commerce. A segunda técnica que eu gosto bastante de utilizar, além da técnica do washing machine, é a técnica do design doing com o método Lombard. Esse método ele foi criado pela instituição Imagine Creativity Center do Vale do Silício e é muito utilizado pelas startups de lá. E ele tem como base o design thinking, mas algumas mudanças que eu gosto bastante. Dividido em 4 etapas principais. A primeira etapa é a fase 1, onde você identifica os problemas, define as dores e os desejos que você quer solucionar. Então, no caso desse hackathon, essa fase aqui é a fase de entender muito bem os desafios. Quais foram os desafios propostos, certo? E uma vez que você define esses desafios, entende muito bem, você também precisa criar uma persona. O que é uma persona? A representação de um cliente ou de um consumidor real, no qual você vai entender as frustrações dessa pessoa e ver como que a sua ideia pode auxiliar. E aí a gente vai então para a fase 2. Fase 1 é a fase de inspiração, de empatia, de entendimento e análise do mercado e dos consumidores. Então, na fase 2, a gente vai fazer a fase de ideação. É a fase onde a gente vai gerar ideias que possam solucionar esse desafio. E aqui tem 2 ferramentas que eu gosto de utilizar bastante. Uma delas é o Scamper e a segunda é a metodologia de Brand Thinking, que é você pensar sobre a ótica e modelos de negócio de outras marcas. Nessa fase, você vai fazer um brainstorming geral com o seu grupo, utilizando essas ferramentas, ou a ferramenta, por exemplo, de brainwriting ou do washing machine method, ou essas 2 que eu sugeri para vocês e vou explicar um pouco mais adiante. Aqui a ideia é gerar o máximo de soluções possíveis e depois filtrar e selecionar uma delas para desenvolvê-la na fase 3. Mas antes de ir para a fase 3, eu vou explicar essas 2 ferramentas. A primeira ferramenta, a ferramenta do Scamper, cada letra, eu gosto muito dessa ferramenta porque ela é como se fosse 7 ferramentas em uma só. Cada letra do Scamper significa um método diferente, um método distinto. Então, por exemplo, o S é o S de substitute, é o S de substituição. Você vai pensar você vai pensar quais materiais, serviços ou pessoas pode substituir. Quais regras e processos você pode mudar. Foi assim que surgiu, por exemplo, o hambúrguer vegano. Foi substituído a carne por, eu já vi até hambúrguer de feijão, hambúrguer de soja. Né? A carne em si, animal, foi substituída por um hambúrguer vegetal, certo? Então, você pensa em o que você pode substituir nesse desafio, né, nesse produto, nesse serviço. Então, aqui temos o exemplo do hambúrguer vegano. O segundo método do Scamper é o C de combinar. O que você pode vender em conjunto? Qual outro elemento ou produto que pode estar acompanhado do seu produto ou serviço também? Então, por exemplo, o combo do McDonald's surgiu dessa metodologia. A combinação
de um refrigerante, batata frita e hambúrguer, se tornou um produto, que é um combo do McDonald's. O A vem de adaptar. As seguintes perguntas podem ser feitas: quais ideias de outros mercados eu posso utilizar? Em que outros mercados meu produto ou serviço pode ser utilizado? Quais processos eu posso adaptar? E aqui eu trouxe mais uma vez, já que a gente está falando de hambúrguer, mais um case do McDonald's. O McDonald's adaptou a linha automotiva, a linha de fabricação automotiva, para o seu próprio negócio. O drive-thru foi inspirado na linha de montagem dos carros. Então, uma inovação bem legal que o McDonald's criou, adaptando um modelo, um processo de outro mercado no seu próprio mercado. O quarto método do Scamper é o M de modificar. O que você pode melhorar? O que você pode aumentar, diminuir? Pode, se for um serviço, né? O que você pode agregar de tempo, de experiências? O que você pode modificar no processo? Então, aqui a gente fala de modificar. Exemplos são os SKUs, né, que na indústria é conhecido como Stock Keeping Units, ou simplesmente as diferentes unidades de bebidas. Temos latas, temos garrafas de 2 litros, temos garrafas de vidro, temos aquelas mini latinhas, certo? Então, o que você pode modificar com relação ao tamanho, processo, ou o que você pode melhorar no seu produto ou serviço? O P é o P de purpose, de propor um novo uso. Então, por exemplo, para que esse produto ou serviço pode ser utilizado também? Existem outros mercados e categorias desses produtos e serviços? Quando modificado, esse produto ou serviço pode ser usado de uma outra forma? Um exemplo prático aqui, no improviso com vocês. O celular serve para fazer ligações, certo? Mas Steve Jobs também propôs o celular para um novo uso. Ele propôs o iPhone para também tirar fotos, para também ouvir músicas, para também fazer o que a gente quiser hoje em dia, né, no iPhone. Hoje a última coisa que a gente está fazendo é ligar. Então é você pegar um produto e utilizar ele para outra coisa que não seja o seu core business, né, o porquê que ele foi criado. Aqui alguns outros exemplos aí que brasileiro é muito criativo, sabe se virar. Eu achei incrível esse barco feito de garrafas PET ou esse ferro de passar roupa que foi feito aí de frigideira. O penúltimo método Scamper é de eliminar. O que podemos de tirar de não essencial ou necessário, o que podemos compactar e quais regras e processos podem ser eliminados. Aqui alguns exemplos, né? A Apple fez recentemente um fone e eliminou o cabo desse fone, eliminou também a entrada P2, né? Hoje você tem a entrada própria da Apple, então a Apple inova eliminando constantemente. A gente tem também o e-commerce, né? A Amazon, que foi grande pioneira, né, nesse setor, eliminou a necessidade de irmos até uma loja comprar algo. Hoje em dia você pode comprar tudo desde o conforto da sua casa, tudo praticamente a um clique, né, no seu computador ou celular. Um outro exemplo, já que a gente falou de McDonald's. O McDonald's eliminou o uso de garçons no restaurante. Então, o fast food foi criado assim também, eliminando a necessidade de ter pessoas te atendendo. Você simplesmente pode ir no caixa, pagar e receber a sua comida, o seu pedido. E por último, o R de reverse, de reverter. O que você pode reverter no processo de fabricação ou inverter também quando você fabrica ou cria o seu produto ou serviço. Quais são outros padrões, sequências, layouts que você pode agregar? Então, o Uber é um exemplo bacana desse método.
ele inverteu esse processo. Em vez de você ter que ficar esperando, por exemplo, na rua, um táxi passar, ele simplesmente criou uma plataforma onde você pode pedir e alguém já vai se conectar contigo na mesma hora. Então ele faz o motorista vir até você, você não precisa ir até o motorista. Um outro exemplo, os restaurantes que eu falei recentemente, do McDonald's. Nos restaurantes, como é que você faz? Você pede, come e depois paga no final a conta. Os fast foods é o contrário. Foi revertido esse processo. Você paga primeiro, recebe seu pedido e come. Certo? Aqui tem um exemplo prático de um produto, de uma comida deliciosa, a pizza. Então, a pizza, se a gente for fazer o S da pizza, de substituir, a gente pode, por exemplo, substituir a massa e fazer uma pizza com massa de abobrinha. Eu já vi essa pizza, inclusive é muito gostosa. O C, a gente pode combinar pizza com cerveja ou pizza com maçã, por exemplo. Existem pizzarias que combinam pizza com tudo. Eu adoraria ver, por exemplo, pizza com sushi, que são duas comidas da minha preferência. O A, adaptar. Poderia adaptar o formato, de repente fazer uma pizza mais quadrada, ou assar outros tipos de comida no forno de pizza, que deve dar uma crocância e um gostinho especial. Por exemplo, eu adoraria experimentar um hambúrguer que foi feito em forno de pizza, por exemplo. Modificar, a gente pode modificar o processo, em vez de você já receber a pizza pronta, podemos criar um restaurante onde nós mesmos montamos os ingredientes da pizza. Então a gente cria nossa própria pizza e tem um pizzaiolo ali acompanhando o processo. O P, de propor um novo uso. Por que não criar pizzas para cachorros, por exemplo? Então, um novo uso aí para as pizzas. O E, eliminar. Isso já acontece bastante, né? Pizzas que são mais saudáveis já eliminaram recheios, bordas, já elimina glúten e o máximo de gordura para ser o mais saudável possível. E, na verdade, os recheios e as bordas estão no C, né? Quando combinaram uma borda de cheddar, borda de catupiry, foi uma inovação também. E, por último, R. Por que não reverter o processo e nós mesmos montarmos nas pizzas ou, ou reverter o processo de como são feitos. Primeiro a gente assa a massa e depois a gente bota o que a gente quiser em cima, certo? E aqui eu deixei um template para vocês, se quiserem tirar uma foto ou um print, beleza? E aí vocês podem fazer com o time de vocês o Scamper do seu desafio para gerar ideias inovadoras. E temos também a metodologia do Brand Thinking, que é uma metodologia bem bacana também, que te ajuda a pensar como transformar a caixa utilizando a ótica de outras empresas. Então você vai fazer a seguinte pergunta. Você vai pensar no desafio do seu time e vai falar assim: se essa empresa fosse solucionar esse desafio, esse problema, como ela faria? Então, por exemplo, se a Disney fosse criar um restaurante, como que seria esse restaurante? Seria um restaurante super temático, onde teriam princesas e príncipes fantasiados atendendo como garçons, teriam telões no restaurante inteiro com filmes da Disney passando. Não sei, tem que pensar mais, mas só para passar um pouco da ideia. É você se colocar no olhar mesmo dessas marcas e pensar como que elas solucionariam o seu problema. Como que a Nike, se a Nike fosse criar um hotel, por exemplo, como que seria esse hotel da Nike? Cara, você entraria já na porta, já teria meio que uma pista de atletismo até a recepção. Depois que você fizesse seu check-in, se você chegasse rápido no seu quarto, você já ganharia um brinde, né? Porque a Nike é muito de desafio, de velocidade, de força, né? No elevador já teria ali uma esteira para você correr. Enfim, é você pensar, né,
como que essas marcas poderiam inovar. Como que a Apple, se a Apple fosse criar, por exemplo, um, uma marca de roupas, como que seria essa marca de roupas? Eu imagino uma roupas super futurísticas, com tecidos, cara, nunca antes feitos, assim, que não precisa lavar, que você pode utilizar durante uma semana. Enfim, a Apple é pensar com a essência dessas marcas. Não pensar no produto dessas marcas, mas no propósito que está por trás, no modelo de negócio. Então, o que a Apple faz? A Apple desafia os padrões, inovando sempre. Então, ela não faria uma marca de roupas comum. Ela faria uma marca de roupas super inovadora, tecnológica, provavelmente, que você poderia conectar com o teu iPhone, com o teu MacBook, com o teu Apple Watch. Então, é basicamente isso. Então, pega o seu desafio e começa a pensar com várias marcas, como que essas marcas solucionariam esse desafio. Vocês vão ver que vários insights serão gerados e servirá como inspiração para buscar soluções e ideias inovadoras. Então, uma vez que eu defini na fase 1 o problema que eu vou solucionar, o meu desafio, na fase 2 eu já trabalhei várias ideias, me inspirei, fiz brainstorming, reuni várias soluções. Eu vou escolher uma delas para trabalhar na fase 3, que é a fase de prototipação. Você vai transformar uma dessas ideias, ou uma combinação dessas ideias, em um projeto tangível ou um protótipo com aplicabilidade de mercado, e o resultado deve ser um MVP ou a primeira versão funcional do seu projeto, de um produto ou um serviço. E por último, teremos a fase 4, que é a apresentação, é a comunicação desse projeto, para você validar e também ganharem a atenção dos stakeholders de forma geral, investidores, consumidores. Então, é aqui onde a gente formula o famoso pitch. E acredito que vocês até vão ter aí uma aula de como montar, como estruturar um pitch para o projeto de vocês. E aí, estão prontos para transformar a caixa e criar um projeto incrível nesse hackathon? Muitíssimo obrigado pela atenção. Espero que tenha sido útil essa, essa aula, essas dicas. Deixo aqui meus contatos, o QR Code da People, da minha empresa, meu e-mail, meu WhatsApp e, mais uma vez, muito obrigado ao Experience Institute e à Uniceub pelo convite. Fiquei honradíssimo em poder ser parte desse projeto maravilhoso e fico à disposição. Qualquer dúvidas, pode me chamar por e-mail, pode me chamar no WhatsApp, que assim que eu puder, eu vou responder. E desejo todo sucesso aí ao time de vocês. Eu também serei mentor durante esse hackathon e vou tentar aí ajudar ao máximo o seu time a formular e desenvolver um projeto sensacional. Beleza? Então, muitíssimo obrigado e uma boa semana, um bom hackathon. Grande abraço.